Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. A Trova do Vento que Passa, ouvimos aqui, é uma escolha de João Carvalho Fernandes, o candidato do PND a estas eleições, é gestor, tem 49 anos. Manel Alegre, cantado por Adriano Correia de Oliveira, porque é esta escolha? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu resumiria esta canção numa única palavra: resistência. Acho que o povo português precisa de resistir, sob muitos pontos de vista. Por um lado, sobre o ponto de vista político, acho que há cada vez mais tiques autoritários no país, a começar pelo Primeiro-Ministro. Aliás, a esse propósito, eu acho que se estivéssemos em ditadura, provavelmente o líder do Partido Socialista atual seria um ditador mais feroz do que Salazar. Porquê que diz isso? Eu digo isto porque há toda uma pressão que é exercida sobre as pessoas que tentam pensar de maneira diferente dos cânones, digamos, mais frequentes, e portanto há todo um conjunto de coisas que são feitas que levam a que tentem evitar que haja opiniões diferentes daquelas que são defendidas pela maioria das pessoas. Portanto, as minorias... Para si, hoje vivemos num regime de ditadura? Não, mas de pré-ditadura, parece-me. Porque muitas vezes as pessoas que tentam dizer qualquer coisa diferente são completamente abafadas. Mas não são torturadas, não são presas, não são perseguidas? Perseguidas não tenho tanta certeza. Perseguidas com toda a franqueza, não sim. tenho tanta certeza. Se não têm problemas nos empregos, por dizerem coisas diferentes daquilo que deveriam, não tenho assim muita certeza que não haja gente perseguida. Sim, mas não estamos... temos um partido, temos um regime que é pluripartidário, em que há eleições, em que o povo é chamado a votar, em que há manifestações e não acontece nada a essas pessoas, as pessoas podem manifestar-se. Portanto, há uma série de compostos que não se confirmariam se fosse uma ditadura, não é? Ou não? Eu acho que não é bem assim, porque há determinadas manifestações que são permitidas, que são até encorajadas, mas há outras que são completamente omitidas. Por exemplo? Por exemplo, as ideias do nosso partido têm sido completamente... Os senhores têm querido fazer manifestações e não têm sido autorizados a fazer? Não, temos sido autorizados a fazer as manifestações, mas depois ninguém fala absolutamente nada da nossa presença, ninguém passa uma ideia que seja sobre aquilo que defendemos. Temos tido esse problema de tudo aquilo que fazemos depois completamente omitido. Dr. João Carvalho Fernandes é candidato pelo PND, é gestor. Nas últimas eleições o PND teve cerca de 21 mil votos. Nestas eleições, qual é que é a vossa fasquia? A nossa fasquia é a eleição de pelo menos um deputado. Estamos a pensar seriamente na eleição de um deputado pela Madeira. Um deputado pela Madeira, que na Madeira houve um fenómeno recente nas últimas presidenciais, que foi o candidato José Manuel Coelho, que era candidato pelo PND, mas que ele próprio disse que, enfim, na parte final já dizia que era uma parceria, mas que era uma espécie de barriga de aluguer o PND para ele se poder candidatar. Porquê é que tem tanta esperança na Madeira? Espera capitalizar esses 38% que José Manuel Coelho teve na Madeira nas presidenciais? Em parte, e devido ao trabalho que o partido tem tido na Madeira, de contestação ao regime madeirense, uma postura cívica permanente de luta contra a corrupção, de luta contra o clientelismo, e apesar do Sr. Coelho ter saído, as pessoas que o substituíram estão a mostrar a mesma fibra, a mesma garra, a mesma determinação nessa luta contra o regime jardinista.
Mas, João, diga. E é isso que nos leva a pensar que temos hipóteses de eleger um deputado na Madeira. Mas neste momento, o PND, o Partido Nova Democracia, que nasceu, digamos assim, de uma cisão do CDS, porque foi um líder, o antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, que o formou, neste momento também está afastado do partido. Portanto, neste momento não se sabe muito bem o que é o Partido Nova Democracia. O senhor agora, o que é que nos pode contar deste partido? É muito diferente daquilo como foi fundado? Eu acho que a nível ideológico não é muito diferente. A nível de postura é que há uma grande diferença. Há uma postura de combate que eu acho que foi isso que falhou no passado. Portanto, as pessoas que faziam parte do partido na altura como dirigentes achavam que deviam tentar passar os ideais do partido de determinada maneira, enquanto as pessoas que neste momento estão à frente do partido acham que devemos ser mais agressivos. E isso significa o quê? Ser mais agressivo significa Isso significa essencialmente ir para a rua, protestar, gritar, levar bandeiras, painéis, tudo e mais alguma coisa. O senhor tem a sua formação política feita no CDS. Primeiro na Juventude Centrista nos anos 90, creio, e depois abandona o CDS em 2003, precisamente na mesma altura em que Manuel Monteiro também Eu até abandonei o CDS antes, porque eu fui autarca em Lisboa e tive uma situação sui generis que foi, como autarca pelo CDS, fiz um acordo pós-eleitoral com o PS e o PCP. Sim. E quando houve eleições, fui liminarmente afastado, nem sequer me convidaram. Isso foi em que altura? O que eu tenho aqui da sua biografia é que no início dos anos 90 chegou a Presidente da Assembleia de Freguesia. Exato, de São Jorge de Arroios. E vereador na Junta de São Jorge de Arroios, depois de um acordo que fez com o PCP e com o PS, portanto com a coligação Mais Lisboa, na altura liderada por Jorge Sampaio? Sim. E, portanto, depois nas eleições seguintes já nem sequer, não só não correu bem essa... Eu, quanto a mim, correu, a nível de freguesia, correu muito bem. A nível político, os dirigentes da Conselhia, nessa altura, do CDS não acharam que não. E, portanto, nas eleições seguintes nem fui convidado, nem me disseram nada, não me deram justificação nenhuma e eu afastei-me completamente da política. Continuei militante e acabei por me desfiliar depois no início de 2003, ainda antes da saída maciça, digamos, de alguns elementos. Mas o senhor dizia-me há pouco que tinha uma relação, digamos assim, intermitente com a política. Eu tenho uma relação intermitente com a política. Comecei por volta de 75, 76... logo no CDS, portanto na Juventude Centrista, na altura. Depois houve ali uma fase em que me afastei mais, não liguei muito à política. No início dos anos 90 voltei a investir bastante na política e depois voltei-me a afastar e agora achei que era a altura de voltar. Do que é que sentiu agora de diferente de antes? Eu acho que cada vez mais há um grande mediatismo. E há muita coisa que resultava nessa altura e que agora não serve de nada. Por exemplo? Por exemplo, colar cartazes eram coisas que na altura era a principal atividade, digamos, dos militantes, era colar cartazes. Agora, quem utiliza cartazes agora contrata uma empresa para os colar. É um bocado isso. E portanto hoje o senhor está na política e está no PND para fazer o quê? Eu estou na política como um ato cívico e com determinados ideais de tentar lutar contra determinadas coisas que acho que estão mal na sociedade portuguesa, especialmente a corrupção e o clientelismo. E acho que a classe política também tem um grande problema neste momento, que é o de ter uma crise e ter que implementar uma grande austeridade e não a implementar para si própria, digamos. Sim. O Dr. Passos Coelho apareceu agora a defender os 181 deputados. A redução para 181 deputados, mas é uma coisa que já vem sendo falada desde a revisão constitucional que foi efetuada há uns anos atrás. E nunca ninguém implementou. Foi preciso haver, digamos, uma certa pressão popular para começarem a falar em implementar isso. Pelo contrário, por exemplo, o PND, desde
2005 que defende a diminuição do número de deputados para 115. Isso aí obriga mesmo a revisão constitucional? Obriga, exato. Por outro lado, nós temos uma proposta mesmo de revisão constitucional que apresentámos já há uns anos atrás. Não é uma coisa de há 15 dias. Uma proposta do professor Paulo Otero. Professor Paulo Otero, da Faculdade de Direito de Lisboa. Em que se defende o presidencialismo. Em que se defende o presidencialismo, que é uma proposta, digamos, minimalista relativamente à atual Constituição, porque tem só 14 artigos, não tenta abarcar tudo e mais alguma coisa e depois acontecer como acontece com a atual Constituição, que há ali determinados aspectos que são completamente impossíveis de cumprir. E é com essa bandeira, por exemplo, da reorganização do sistema político que o PND vai para a rua nestas eleições? É uma delas. E uma outra é lutar contra o despesismo, atualmente existente, lutar contra a corrupção. Nós achamos que a maior parte das obras públicas têm derrapado de uma forma assustadora os seus custos por dois fatores. Por um lado é má preparação, mau planeamento, as coisas são feitas sem pensar seriamente em todas as hipóteses que podem surgir, e por outro lado há indícios muito claros quanto a nós de corrupção, de portanto haver obras que são feitas apenas porque há determinadas pessoas ou determinados partidos, e pensamos que há aí um grande problema no financiamento partidário, de haver determinadas obras que são feitas para haver comissões para determinadas pessoas e determinados partidos. O senhor que fez a sua vida política, digamos assim, a sua escola política no CDS, hoje não se revê naquele partido? Não, absolutamente nada. Absolutamente nada. Aliás, eu, para ser franco, acho que o Dr. Paulo Portas é um bocado sonso, porque, por um lado, vem-nos dizer que é contra o assalto ao aparelho de Estado, mas, por outro lado, nos poucos meses que esteve como ministro, promoveu... Teve 2 anos, teve de 2002 a 2004. Promoveu a ida de determinados militantes do CDS para cargos de empresas públicas, a doutora Celeste Cardona na Caixa Geral de Depósitos, o doutor Manuel Queiró na Galp e muitos outros. Por outro lado, o CDS também diz que é contra o despesismo, contra os investimentos sem retorno, mas o Dr. Portas é o principal responsável pela compra dos submarinos que agora estamos a pagar. Ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro, não é ele que paga, é o povo e aqueles que pagam impostos. Por fim, também não me revejo neste CDS, porque falam muito contra a corrupção, mas a realidade é que o Dr. Portas já era presidente do partido em 2004, quando surgiu uma questão de financiamentos um bocado cinzentos, digamos, no CDS, em que entra 1 milhão de euros que não se sabe bem de onde vêm, são passados os N recibos referentes a essa verba em pequenos recibos, 20, 30 euros, com nomes que tudo leva a querer serem fictícios, e portanto é toda uma situação muito cinzenta, por isso não me revejo minimamente. Carvalho Fernandes, queria perguntar-lhe se fosse por acaso chamado para as reuniões com a FMI, o senhor tinha ido? Tinha. E tinha dito o quê? Tinha dito que era necessário tomar muitas medidas. Portanto, o senhor concorda com o acordo que a Troika em muitos pontos concordo. Acho que eles nos estão a obrigar a tomar muitas medidas que eram essenciais serem tomadas e que não houve até agora coragem política para as tomar. E depois do dia 5 de junho, havendo eleições, havendo uma nova Assembleia da República, se for o caso do PND, do Partido Nova Democracia que o senhor representa, ser chamado para este entendimento, de que grande entendimento, o senhor estaria disponível ou está disponível consoante o partido que ganhar as eleições? À partida, nós não estamos muito disponíveis. Por quê? Porque achamos que a nossa intenção é ter uma atividade fiscalizadora, bocado.
Portanto, a nossa ideia independentemente de qual seja o partido vencedor, para si é indiferente que seja o PS ou o PSD? Não, não é. Claramente não é, porque acho que o PS governou tão mal, que deveria ser penalizado. Nós sempre achámos que PS e PSD no governo tinham posturas semelhantes, mas acho que nesta meia legislatura, digamos, o PS governou tão mal que deveria ser penalizado. Dr. João Carvalho Fernandes, muito obrigada por ter vindo aqui à Antena 1. Tenha uma boa campanha. Obrigado.